Oi pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio da Resenha do Lelê e vou falar sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, livro que foi escolhido na votação que eu fiz no Instagram para essa resenha. Esse é um livro que foi escrito originalmente em 1989 e ainda é atual, ou seja, são quase 30 anos aí, E os princípios que estão aqui são muito úteis para quem quer ser mais proativo, quer fazer mudanças positivas na vida e principalmente também conquistar objetivos. Esse é um livro que tem como principal pilar a questão de que é preciso mudar de dentro para fora. E eu separei um resuminho de cada um dos 7 hábitos para explicar melhor por que vale a pena muito ler esse livro. O primeiro hábito é seja proativo. O autor diz o seguinte, que a gente precisa assumir as escolhas que a gente tem na vida e isso baseado nos nossos princípios e valores. Diz que não existe o não posso, não quero, porque tudo são escolhas que a gente faz. Inclusive, não decidir é uma escolha. E ele cita como exemplos a questão de que sempre entre algo que acontece com a gente e a nossa resposta, existe um espaço no meio. E é nesse espaço que a gente exerce esse poder de escolha, de decidir como a gente vai reagir às coisas. E uma sugestão que ele dá é que a gente siga o círculo de influência, que significa resumidamente o seguinte: existe um círculo maior com as nossas preocupações e um círculo menor que seria o nosso círculo de influência. O objetivo é o quê? Aumentar esse círculo de influência até que ele fique do tamanho do círculo das preocupações. O que na prática significa o seguinte: quando algo nos preocupar, nós vamos ter total influência, total poder de fazer algo que resolva essa preocupação ou amenize, e só se preocupar com aquilo que a gente pode de fato fazer diferença. O segundo hábito é comece com um objetivo em mente. Quando ele fala em objetivo, ele está citando no sentido do impacto que aquilo vai ter na nossa vida e de que forma a gente vai construir aquela ação, aquela atitude que a gente vai tomar. Como exemplo, ele cita o uso do óculos, por exemplo, Que a forma que a gente vê o mundo é como se fosse um óculos. Então, se a gente coloca um óculos mais escuro, a imagem obviamente vai ficar mais escura. E a comparação que ele faz é o seguinte: quando a gente define um objetivo, a gente está colocando um óculos com uma lente na nossa frente. E aquilo vai definir muito do sucesso que a gente vai ter na hora de tomar uma decisão. Outra ideia que ele também cita nesse hábito de número 2 é o teste do funeral, que é a gente imaginar como seria o nosso velório. Imagina assim que pessoas que estariam lá, o que as pessoas falariam se pudessem discursar em relação à nossa vida. E ele diz que com isso a gente consegue ter com mais clareza o que é a nossa definição de sucesso, para que a gente consiga começar com o objetivo certo em mente. O hábito de número 3 é, primeiro, o mais importante. Ele fala aqui sobre a gestão do tempo e da importância que tem a definição de prioridades. E ele sugere que a gente separe as nossas atividades do dia a dia nos 4 quadrantes. O primeiro quadrante é o que tem as questões mais urgentes e importantes. O segundo, as coisas que não são tão urgentes assim, mas também são importantes. O terceiro, as coisas que são urgentes, mas não são importantes. E o quarto, o que não é urgente nem importante. E ele sugere que a gente fique mais focado no quadrante 2, que é aquilo que não é tão urgente, mas que é muito importante, como a família, como os amigos, como as nossas relações com as outras pessoas. Essa é uma busca por um equilíbrio fundamental, porque a correria muitas vezes faz com que a gente deixe de lado coisas que são muito importantes e por mais que não sejam tão urgentes, é o que de fato fazem diferença e vão fazer para o nosso futuro. O hábito de número 4 é o pense ganha-ganha, que na prática é o seguinte: ou todos saem ganhando ou nada feito. E o autor diz que isso vale tanto para negócios, quanto para relacionamentos, quanto para qualquer atividade que a gente for fazer. E o mais importante de tudo é colocar sempre integridade, ou seja, jogar limpo, não haver manipulação, puxação de saco, mas sim uma transparência, para que seja bom para todo mundo e buscar entender, compreender também o pensamento da outra pessoa, para que se consiga chegar num consenso, num meio termo, que todos saiam bem. Porque quando todos saem ganhando, é muito melhor, é muito mais tranquilo e os resultados são muito melhores do que quando um tem mais vantagem do que o outro em qualquer coisa que for feita. O hábito de número 5 é primeiro compreender para depois ser compreendido. E aqui o Stephen Covey cita um princípio que eu achei muito interessante, que é a questão do ar psicológico. Ele fala que o ar ele é vital para a nossa vida física, Sem ar a gente não consegue respirar, vai morrer, mas ele fala também que é preciso ter o ar psicológico, que depois da sobrevivência física, o que as pessoas mais precisam é a sobrevivência psicológica, ou seja, se sentir respeitado, amado e com valor. E isso se dá com o que ele chama de ar psicológico. E para a gente poder dar isso para as pessoas e construir relacionamentos mais fortes,
a gente precisa aprender a ouvir. Muitas vezes a gente quer ajudar, mas quer mais falar do que ouvir. E primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo com toda a empatia do mundo, como se a gente estivesse passando por aquela situação, para depois, de alguma forma, começar a ajudar. O hábito de número 6 é crie sinergia. E a sinergia, para fazer uma comparação assim o mais simples possível, é quando todos estão num barco e remam para o mesmo lado, ou seja, estão contribuindo para um objetivo em comum. E para construir essa sinergia, seja em relacionamentos, no dia a dia, na vida ou no trabalho, a sugestão que o Stephen Covey dá é a seguinte: buscar e trabalhar sempre pela terceira alternativa. E o que seria a terceira alternativa? Eu, por exemplo, tenho uma ideia. Tu tem outra ideia completamente diferente. A gente vai buscar, entre as nossas duas ideias, aquilo que é consenso, aquilo que nós dois estaríamos dispostos a trabalhar e fazer dar certo. Porque essa terceira alternativa é algo que não só satisfaz nós dois, mas que vai nos envolver também 100% para que aquilo seja uma realidade. Criar sinergia é fazer a diferença juntos. E o sétimo e último hábito ele chama de afinar o instrumento, o que na prática seria uma busca permanente pela excelência, de ser hoje melhor do que ontem. E isso ele faz uma comparação com uma espiral, que ele chama de a espiral da ascendência, que seria o seguinte: são 3 conceitos simples, que é aprendizado, dedicação e ação. E que a gente possa implantar esses conceitos numa forma de espiral, ou seja, ir subindo, crescendo, 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 sempre fazendo isso. Se dedicando a aprender, depois se dedicando para que aquilo seja aperfeiçoado e, claro, praticado. E isso ele sugere que se faça com todos os 6 hábitos anteriores, porque a excelência, segundo ele, não é apenas um pico, uma ação que a gente vai conseguir uma vez na vida, mas sim um hábito, aquilo que a gente faz com frequência todos os dias. Tem também uma lição extra que está entre os capítulos que falam sobre os hábitos nesse livro que me chamou muito a atenção, que é o fato de ser uma pessoa de transição. Isso, inclusive, é algo que a Letícia já citou nos vídeos do Viva Melhor também, de como a gente pode ser a mudança que a gente quer e levar isso para frente, para os nossos filhos, para os nossos netos, porque às vezes acontece o seguinte: a gente pensa que minha família sempre foi assim, as coisas sempre foram desse jeito, todos os meus tios, meus avós, enfim, tomaram decisões ruins, ou são teimosos, são difíceis, se alimentam mal, têm preconceito e assim por diante. E o fato é que a gente pode ser essa pessoa de transição, essa pessoa que vai mudar isso, que vai ser diferente e servir de espelho para filhos, netos, sobrinhos, afilhados, o que for. E que essa é uma escolha que só depende de nós. A gente não deve ficar justificando os nossos problemas com os outros, com atitudes dos outros, e sim ser a mudança que a gente quer, não só para hoje, mas para inspirar quem vai vir depois de nós. E para encerrar, eu quero citar um conceito que o autor trata de a gente sempre buscar ser hoje melhor do que ontem, de estar se aperfeiçoando. E ele fala que a gente tem que explorar as situações que acontecem na nossa vida, a nossa própria evolução, a ponto de a gente conseguir chegar depois no ponto de partida e ver aquilo como se fosse pela primeira vez, como algo que nos surpreende. O que nada mais é do que o seguinte: a gente vai mudar, evoluir e crescer tanto que quando a gente voltar para uma situação do passado ou uma situação que a gente já viu de outra forma, a gente vai olhar aquilo como se fosse a primeira vez. Mas não porque aquela situação seja diferente, mas porque a gente está diferente. E pensando sobre isso, eu quero encerrar com uma pergunta que ele faz e que a gente deve se fazer todos os dias para tentar ser uma pessoa melhor, que é: o que a gente pode fazer hoje, começar a fazer hoje, que vai ter um grande impacto positivo no nosso amanhã. Este foi mais um episódio da Resenha do Lelê, espero que você tenha gostado, que tenha boas leituras, boas energias e até o próximo vídeo.